dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. A história da minha convidada desta semana é fora da curva por várias razões. Ela sonhava ser pianista e estudou muito para isso desde os 6 anos de idade. Todavia, aos 18, decidiu mudar radicalmente de rumo e optou por cursar medicina, sempre focada em exercer a profissão nas áreas militar ou policial. Tamanha era a admiração que tinha por seu pai, um militar que chegou a ir para a guerra. Depois entrou na reserva e se dedicava à profissão de professor. Alessandra de Castro é a filha caçula e bem mais nova de um total de 5 irmãos. Sua mãe era uma dona de casa dedicada à família e às artes, e no lar em que ela cresceu, a educação sempre foi muito valorizada. Estude e seja dona do seu destino, repetia sua mãe. Antes de ser aprovada, pasmem, no primeiro e único concurso que prestou em toda a sua vida, ela havia trabalhado na Força Aérea Brasileira, depois de uma análise curricular e uma entrevista. A aprovação para o cargo de médico legista da Polícia Civil do Estado de São Paulo veio apenas depois, dos 50 anos, e agora, aos 53, ela foi nomeada e já está em exercício. Como aluna na época de escola e faculdade, ela se considerava uma boa estudante, mas não uma aluna excepcional. Na preparação para concursos, adotou uma tática meio kamikaze, que ela não recomenda a ninguém. Como tinha pouco tempo, estudava durante a madrugada com videoaulas na velocidade 2x, no almoço, no jantar, e chegava até a molhar o celular enquanto estudava durante o banho, com o aparelho apoiado na janela do banheiro. Olha que dedicação, hein? Na véspera da prova, ela deu um plantão pesadíssimo na UTI de um hospital. Resultado, estava não apenas ansiosa, mas desesperada na hora que precisou se concentrar para responder as questões. Mas ela estava preparada e tudo deu certo. Um amigo deu a dica e pediu que ela fosse conferir o resultado no site da banca, e ela viu o resultado ali, aprovada. Aí veio a prova oral, a investigação, o exame psicotécnico e a classificação final, um dos dias mais felizes de sua vida. Vamos então conhecer aqui a história da doutora, médica legista, Alessandra de Castro. Alessandra, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite a todos. Como você disse, bom dia, boa tarde, né? A depender do momento em que as pessoas vão ter acesso, né? Eu me sinto honrada, como eu já disse, de estar aqui com vocês e de falar um pouco sobre essa história. E, assim, depois que passa, a gente dá risada, mas na hora não é engraçado, né? Lembrar é engraçado, mas realmente foram momentos de bastante dedicação, bastante empenho, mas não existe evolução sem esforço, né? E é muito, muito gostoso poder estar aqui conversando com vocês. Agradeço bastante a oportunidade. Alessandra, você tem uma trajetória curiosa, você pensou em ser pianista desde muito jovem, 6 anos, né, que eu disse? Foram 8 anos. 6 anos. Mal sabendo escrever, já querendo, já tocando piano, e depois decidiu mudar radicalmente ali. Como é que foi essa fase de infância e adolescência da sua vida? Por que você gostava tanto do piano? E como é que era a sua realidade ali com uma filha mais nova de 5? Então, foi assim, o papai, como você disse, papai foi militar, e antes de ir para a reserva, a última promoção foi para Curitiba, e eu acabei nascendo em Curitiba. Minha irmã, mais próxima de mim, é 13 anos mais velha, e nós morávamos numa cidade chamada Palmeira, bem pertinho de Curitiba. E minha irmã fez 15 anos, ganhou um piano. Então, aquela coisa, né? A filha vai aprender a bordar, vai tocar piano. Foi uma coisa meio paradoxal lá em casa, mas foi assim, ela ganhou um piano e ela detestou o piano, porque ela queria viajar, ela não queria o piano. E ela começou a
aprender, né? E com 3 anos, conta a lenda que eu era uma criança insuportável, que eu queria fazer tudo que minha irmã fazia. E eu ia para aula de piano com ela. Então foi quando eu comecei a aprender, né? E o papai, a mamãe, contrataram uma professora para me dar aula particular e me preparar para o vestibular, que é muito difícil. Era numa cidade vizinha, era pago em dólar, então o papai fazia conta, né, para eu levar o dinheiro para a professora. Ela era muito rigorosa, professora Fátima. E uma ansiedade dela é que as alunas, ela foi aluna da Madalena Talhaferro, é que as alunas dela participassem do concurso nacional. E esse concurso nacional selecionava uma pianista para concorrer na Argentina, para selecionar a pessoa da América Latina, para depois concorrer na Europa com o selecionado americano, mexicano e tal. E eu fui selecionada para representar o Brasil na Argentina. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu fui selecionada e eu estudava 8 horas por dia. Eu fui estudar à noite no colégio para me dedicar ao piano. E eu comecei a ter uma sensação. Sabe quando você não reconhece seus referenciais? Eu comecei a ter uma sensação de que aquele não era o meu caminho. E eu queria ser militar ou policial, e eu falava, mas como que eu vou ser pianista e militar? Eu vou tocar na banda? O que eu vou fazer, né? E aconteceu uma coisa muito marcante, vocês vão dar risada, mas é verdade. O Michael Jackson fez aquele especial lá, Live Aid, né, USA for Africa. E eu adorava o Michael Jackson, eu fiquei impactada com toda aquela campanha que aconteceu ali ao redor. Houve reportagens do Médicos Sem Fronteiras mostrando todas aquelas limitações. Um médico brasileiro foi entrevistado e ele mostrou aquele campo de refugiados, aquela dificuldade toda. E eu fiquei tão impactada. E eu conversei com o papai e falei, papai, se eu estudar medicina, eu consigo ser militar? Aí ele, lógico, porque a Marinha tem contingente feminino. Você vai para a Marinha. Ele amava o Exército Brasileiro. Através do Exército Brasileiro, ele chegou onde ele quis, ele aproveitou todas as oportunidades. Meus irmãos... Ele chegou a servir até numa guerra, você falou. Fiquei até curioso, que guerra foi essa? Foi a Segunda Guerra, porque aconteceu assim. Aconteceu assim, o papai, a família do papai, tanto do papai quanto da mamãe, eram famílias muito pobres. Mas eles eram vizinhos na zona rural e a família do papai era especialmente miserável, porque meu avô adoeceu muito cedo, eram 8 crianças, o papai era o mais velho. Aí ele fez uma pesquisa, não existia internet, ele falou, olha, os bombeiros têm contingente feminino e a Marinha do Brasil também. Só que eu não tinha altura. A altura mínima era 1,60 m. Então eu comecei a fazer um tratamento para tentar crescer um pouco, mas não deu muito certo. E aí eu me fixei nessa ideia, decidi que eu ia estudar medicina e passei no vestibular para medicina. Fui estudar medicina, entrei na faculdade com 19 anos. E aí aconteceu uma coisa. Quando eu tinha... não é uma coisa, foi um evento. Quando eu estava no 3º ano, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E foi, assim, um cataclisma familiar, né? E eu adoeci, eu tive uma pielonefrite muito grave, tive que passar 3 meses deitada em repouso, e eu perdi o ano. Eu perdi o 4º ano de faculdade, que era o clínico, né? Era o clínico.
Eram 14 matérias muito pesadas e eu fui reprovada. Então, foi uma grande decepção para todos, eu nunca tinha sido reprovada. Mas a minha vida mudou inteiramente, porque agora eu tinha um filho, eu me casei. O pai do meu filho, ele estudava na Faculdade Federal de Itajubá, fazia engenharia. Por uma série de motivos, ele deixou a escola e ele começou a cuidar do bebê. Então, ele se dedicou inteiramente ao bebê e à casa para eu poder estudar, porque em momento algum eu pensei em parar. Só que eu queria ajudar meu pai de alguma forma. Meu pai adoeceu, ele teve um diagnóstico de câncer de próstata. E eu queria ajudar de alguma forma, porque o tratamento era muito caro e era difícil para manter a todos nós, né? E aí eu fui na faculdade pedir um emprego. Eu achei que eu podia trabalhar na faculdade em troca da mensalidade. Não, né? E aí me encaminharam para o laboratório de anatomia patológica, falaram, conversa com o chefe e de repente você ajuda, né? E a gente consegue reverter isso de alguma forma, isso não aconteceu. Mas eu fui e esse ambiente de laboratório me atrai muito, eu gosto muito, sempre gostei muito. E eu comecei a trabalhar, a ajudar, né, na anatomia patológica, só que o chefe, ele começou a me tratar como se eu fosse uma residente. Então, ele começou a me ensinar muitas coisas, me exigir muito estudo, ele começou a me delegar funções dentro do laboratório, ele começou a criar em mim uma responsabilidade pelo laboratório, pelo serviço de anatomia patológica, que foi muito importante para mim. E eu passei a adquirir um conhecimento que só com o estudo regular da faculdade eu não teria. Então, foi uma fase muito importante, não reverteu em uma parte da mensalidade, mas eu adquiri um conhecimento que eu nem esperava, que eu nem procurei. Eu queria trabalhar para pagar, ajudar o papai, mas eu adquiri muito conhecimento, muita vivência. E o patologista, ele faz o serviço de verificação de óbito do local. E como era um local muito pequeno, eu estudei em Itajubá, era uma cidade pequena, o IML e o serviço de verificação de óbito eram juntos. E os legistas eram meus professores, então quando chegava necrópsia do IML, é claro que eu queria participar, é claro que eu queria ver. Então eu comecei a trabalhar com aquilo do ponto de vista acadêmico, científico. E aquilo me deixou fascinada. É fantástico, é uma coisa você elucidar diagnósticos, elucidar a causa-mortes, às vezes uma situação assim que ninguém faz ideia. Às vezes os peritos oferecem o perinecroscópico e ficam muitas interrogações. E o legista vai lá, estuda e elucida. Não a causa jurídica, mas a causa-mortes, né? Às vezes a cinemática de um trauma, o trajeto de um projétil, né, quando eu estava ajudando na medicina legal. Ou patologias pré-existentes que favoreceram um acidente, alguma coisa assim. Sim. Isso foi fundamental nesse meu desejo de juntar as coisas, de unir a ciência, o academicismo com uma realização profissional. E eu comecei a achar que eu estava no caminho certo, sabe? E aí um desses professores, que era legista, falou, então, você tem que ser policial. Eu sou policial, você tem que prestar o concurso. Aí o tempo passou e eu acabei me direcionando para outros caminhos. Eu gostava muito de clínica médica, trabalhei com clínica médica. E o pai dos meus filhos, ele prestou um concurso, ele fez engenharia ambiental e ele prestou um concurso público para o Ministério do Meio Ambiente. Ainda na faculdade, terminando a faculdade. Quando saiu o resultado,
um grande amigo dele fez um ponto a mais e ficou 1000 lugares na frente. E eles começaram a ser chamados e não puderam tomar posse porque eles não tinham diploma. Então, foi o tempo certinho dele se formar. Ele se formou em janeiro, pegou o diploma, em junho ele foi chamado para o concurso, né? E ele ficou no IBAMA e foi transferido para Belém. Foi a primeira lotação dele. E foi, assim, uma delícia, né? Ir para Belém. Eu pedi demissão de todos os meus empregos, nós fomos para Belém, mamãe foi junto, papai já era falecido. A mamãe foi junto, mamãe foi uma figura muito presente na minha vida o tempo inteiro. Foi junto para Belém. E em Belém eu comecei a ter algumas oportunidades que eu não tive aqui no Sudeste. Acho que por nada especial, talvez eu também não tenha procurado, né, essas oportunidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes hospitais e tive a oportunidade de servir aeronáutica. Houve uma convocação, não teve concurso, foi uma análise curricular e uma entrevista. E foi um momento muito especial da minha vida, porque eu ia realizar o meu sonho de ser militar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 33, 34 anos, 33 anos, quando eu comecei na aeronáutica. Foi no primeiro Comar. Nós fizemos um treinamento de 52 dias, fizemos treinamento na selva. E eu amava a vida militar. Amava a vida militar e morei em Belém durante 4 anos. Depois viemos transferidos para Brasília. E depois voltamos para Belém e eu voltei para a Força Aérea. Eu fui reconvocada. Eu fiquei mais um tempo na Força Aérea. Mas aí, por conta das transferências, eu tive que pedir baixa, eu fiquei muito chateada. E foi quando eu comecei a trabalhar com resgate. O que te fez buscar o concurso já depois dos 50 ali? Então, o que De fato, fazer a aconteceu? prova Isso, eu já fui com para o mais de 20 anos resgate, de profissão. voltei para Minas, mas aquilo ficou na minha mente, sabe? Eu queria muito ser policial, eu queria muito ser legista. Eu queria muito ser legista. Sabe quando você para e pensa, meu Deus, eu estudei tanto, eu adquiri tanto conhecimento, como que eu simplesmente virei as costas e saí? Porque eu fiz outra residência para UTI, hoje eu sou intensivista, que está totalmente distante disso, né? E uma coisa que não me abandonava, eu pensava, puxa, mas eu queria tanto ser policial, eu queria tanto ser legista, eu pensei tanto sobre isso, né? Me dediquei tanto. E durante a pandemia, eu convivi com um colega que é legista. E ele me disse, ele falou, Ale, por que você não faz tal? Eu falei, eu quero ir para o Instituto Técnico Científico, né? Então, tem que prestar o concurso, quando sair o concurso eu te aviso. E realmente ele me avisou, eu fui olhar o edital e nós estávamos no prazo, eu fiz a inscrição. Perguntei para ele, como é que você estudou? Eu comprei uma apostila na banca de jornal mesmo e fui estudando. Eu falei, não, se eu fizer isso, eu não vou sair do lugar. Eu não vou conseguir estudar dessa forma, não vai dar certo. Aí eu fiz uma pesquisa, né? E eu vi que haviam cursos preparatórios. E ele falou isso para mim. Ele falou, tem curso preparatório, de repente eles são muito estruturados, eles se empenham muito, né, pela aprovação do candidato, de repente você faz um curso. Eu fiz uma pesquisa na internet mesmo sobre os cursos mais bem cotados, com maior índice de aprovação. E aí escolhi o curso, né? Eu falei, não, eu quero esse daqui, eu quero ser aprovada. Aí eu comprei o curso e eu não sei onde é que estava a minha cabeça, sabe? Eu sentei para estudar, peguei o meu caderninho, canetas coloridas e fui escrevendo. Eu gosto de estudar escrevendo. Estudei, cumpri meu objetivo de hoje, que bom, né? Aí eu falei, gente, peraí, que dia que é a prova?
A hora que eu olhei no edital, a prova era dia 12 de junho. Nós estávamos, eu acho que no dia 6 de maio. Eu fiquei desesperada. Porque eu já tinha colocado aquilo na minha cabeça. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia prestar esse concurso, que eu ia passar e que eu ia realizar o meu desejo de ser policial e de ser legista. Porque, assim, eu não posso me queixar. Eu fiz o que eu queria, sabe? Eu fui militar, eu trabalhei no resgate rodoviário, eu trabalhei com clínica médica, eu me tornei intensivista. Até a mamãe falou, ela falou, escuta, você queria tanto ser intensivista, você lutou tanto, você fez outra residência, e agora você quer largar, você queria tanto ser intensivista. Eu falei, mamãe, eu já fui, eu estou sendo. E os outros sonhos que nos nutrem? Eu não posso deixá-los, né? E aí eu sentei para estudar. Na verdade, eu não sentei para estudar. Eu fiz tudo que eu tinha para fazer assistindo às aulas. O curso, ele tinha Esse curso era o GRAN, né? Era o GRAN. Era o GRAN. Eu fui fazer o curso e eu estava assistindo uma aula de medicina legal e eu vi que tinha um númerozinho do lado, assim, medicina legal e um númerozinho. Eu falei, nossa, o que será que é esse número, né? Cliquei no número, eram assim, 206 aulas. Eu falei, não. Aí eu fui olhar nas noções de direito, centenas de aulas. Eu falei, não. Aí eu fiz uma conta de quantas aulas eu tinha que assistir por dia para cumprir o objetivo. E assim, impossível, né? Aí teve um professor que falou assim, olha, tem gente que assiste no vezes 2, porque a aula rende mais. Eu falei, o que é isso? Vezes 2, meu Deus. E eu comecei botei no vezes 2, foi péssimo. Parecia Alvin e os Esquilos dando aula, né? Eu falei, não, péssimo, deixa eu me adaptar. Aí eu fui aos poucos e finalmente fiquei no vezes 2 e comecei a seguir o meu programa. Então, eu almoçava assistindo as aulas, eu jantava assistindo as aulas, eu dormia assistindo as aulas, eu fui tomar banho, eu ia tomar banho, eu botava o celular na janela, N vezes ele caiu na água, porque eu acabava me mexendo ali, caía na água, e eu faço esse trajeto para Guarulhos, porque eu trabalho em Guarulhos, e é 1 hora de Atibaia até Guarulhos, então era 1 hora que eu tinha na vinda e na volta ouvindo. Eu não assistia por causa da estrada, né? Eu prestava atenção na estrada, mas eu estava ouvindo. E às vezes eu tinha que voltar, porque prestando atenção na estrada, é claro que eu me distraía com a estrada. Então, eu tinha que voltar algumas aulas, mas eu vinha ouvindo. E eu tinha em mente que eu não ia poder voltar. Eu não ia poder voltar para assistir de novo aquela aula. Então, eu tinha que voltar agora, ouvir de novo esse trecho, me fixar nesse trecho, sanar essa dúvida agora, porque eu não ia poder fazer isso depois. E assim, eu acho que o método de ensino, para mim, né, o método de ensino teve uma importância muito grande, a didática teve uma importância muito grande. A seriedade dos professores, ao mesmo tempo em que eles foram muito joviais, muito, às vezes, divertidos, eles cumpriam as disciplinas com muita seriedade, com muito empenho, assim, no objetivo mesmo. Qual que é seu objetivo? O que você quer? Eu quero passar no concurso, então você vai passar. Então não tem outro caminho, você vai ter que passar nesse negócio. E aí foi indo, né? E eu fui me preparando. Na véspera do concurso, eu estava de plantão na UTI do Hospital Carlos Chagas. Foi um plantão bastante pesado, eu não consegui dormir, não consegui descansar. Fui para casa e a gente ia ter o aulão, né? O aulão de véspera. Acho que foram 8 horas de aulão. Era uma aula longa, né? Longa. Com todos os professores, cada professor falando um pouquinho, né?
E eu queria comentar uma coisa que foi muito engraçada, porque morávamos eu, meu filho mais novo, que hoje tem 16 anos, e a minha funcionária. Essa funcionária está comigo há 17 anos. Então, assim, ela é uma irmã, ela é uma mãe, ela é meu braço direito, adivinha meus pensamentos, a Dani. E eu assistindo às aulas e ela ouvindo junto, né? Todo mundo ouvindo junto. Aí teve um dia que aconteceu alguma coisa ali no bairro, no condomínio, no bairro ali. Acho que foi um acidente, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, esse responsável tem que ir preso. Isso é um homicídio doloso, isso que ele fez. Meu filho virou e falou assim, mãe, isso é dolo eventual. Eu falei, o quê? Como é que você sabe isso? Mãe, nós estamos estudando com você para fazer essa prova. Eu não aguento mais ouvir a voz daquele professor que parece o Fox Mulder, é o Érico Palazzo, né? Eu não aguento mais ouvir a voz daquele professor que parece o Fox Mulder. Eu não tenho outra opção senão aprender, e isso daí é dolo eventual, viu? Aí nós demos risada, eu falei, é dolo eventual mesmo. Ele estava utilizado, pegou o carro, gerou um acidente, ele assumiu. Dolo eventual, você tem razão, tá vendo? Eu ia errar a questão. E aí eu fui assistir o aulão, estava sozinha em casa, né? Me preparei para ficar sozinha em casa, fui assistir o aulão, daí chegou na aula de direito penal, que era uma linguagem diferente, eu estava tendo dificuldade com criminologia. E tinha um professor falando, Léo Castro, e uma aluna entrou numa discussão com ele muito coerente. E ele falou assim, puxa, que legal, vocês realmente estão sabendo o que estão falando e tal, no chat, né? Que era uma live. Aí eu escrevi assim, meu Deus do céu. Aí ele respondeu, ele falou, o que foi, Alessandra? Aí eu falei, ué, acho que é comigo, né? Aí eu falei, estou desesperada. Aí ele falou, me chama no Instagram. Isso já era tarde, né? Já estava no fim. E eu pensei assim, imagina, vou chamar, mas na véspera da prova, um professor como ele, não vai me responder, né? E eu chamei no Instagram, ele me respondeu quase que imediatamente. E nós começamos um diálogo ali. Ele falou, o que é que está acontecendo? Por que é que você está desesperado? Eu falei, professor, eu estou me sentindo deficiente, eu estudei só 20 dias, eu estou com muita dificuldade em criminologia, tenho dificuldade na linguagem jurídica. Aí ele falou, não. Foi conversando comigo e falou, em primeiro lugar, você comeu? Você dormiu? Você descansou? Falei, não. Estava trabalhando? Estava. Então, você vai fazer o seguinte, você vai comer, você vai tomar um banho, você vai dormir. Senão, nada disso vai dar certo. E depois eu vou te dar umas dicas e você me chama aqui para eu te dar umas dicas. E eu fiz isso. Eu descansei um pouco, comi, tomei um banho. Realmente, a gente tem que respeitar o próprio cansaço, né? E aí eu chamei e ele começou a me dar umas dicas. Ele falou, olha, dá uma estudada em Maria da Penha, Lei Seca e pacote anticrime. Principalmente cadeia de custódia, porque isso vai cair. É novidade, eles vão pedir. E criminologia, você não esquenta a cabeça, não. No último momento, você assiste a aula da professora Mariana, uma aula que ela fez, eu acho que para os escrivães que fizeram a prova antes da gente. Assiste a aula dela, levanta a cabeça e vai para a prova. Só que a gente ficou conversando até tarde. Né? Ele me deu muita atenção, ele me deu muita força. Eu tenho uma gratidão enorme pelo professor Léo Castro, porque ele foi, sabe, o mestre. O que você espera de um mestre, de um professor que não tem medo que não só nega informação para o aluno, que não tem medo que o aluno prevaleça, que o aluno se saia bem, pelo contrário, né? Ele quer que a gente se saia bem, né? Eu sentia isso dos professores, mas o Léo Castro foi a pessoa com quem
eu tive contato, né? E aí eu estudei o que ele falou, muito conteúdo, mas eu estudei e finalmente eu fui assistir o vídeo sobre Maria da Penha, da Luana Davico. E quando eu abri o vídeo, era um vídeo do Gram no YouTube. Quando eu abri o vídeo, não começou o vídeo dela. Começou um vídeo motivacional para as carreiras policiais. Eu não tinha assistido esse vídeo ainda, então assim, eu estava cansada, exausta, ansiosa, angustiada. Eu tinha me dedicado muito. Então, assim, emocionalmente a gente fica muito vulnerável, né? E a hora que abriu o vídeo, um vídeo épico, assim, e com palavras muito fortes. E aquilo me emocionou muito. Eu chorei muito ouvindo aquele vídeo, ouvi de novo, pensei nos meus pais, pensei nos meus filhos. E aquilo parece que me deu uma... Sabe quando te renova as energias, a sua autoconfiança? Eu falei, é isso. Aí assisti a aula da doutora Luana e dormi um pouco, acordei cedo, me preparei, desci super cedo, com medo de perder o horário, botei a aula da professora Mariana, ela discutiu 8 questões, das 8 questões caíram 5 de criminologia, foi o que salvou a minha prova. E aí eu fui, porque assim, agora não tem mais jeito, ou você vai ou você vai, não existe retorno, é igual o brete, você põe o bezerro ali no brete, ele não tem para onde fugir, é ali, né? Só se abrir a porta. E a porta era a prova, né? Aí eu fui para a prova, eu nunca tinha prestado um concurso público, eu não sabia como que era. E ali você vê os concurseiros, né? Pessoas que já estão muito adaptadas àquilo, que já sabem como é, que já passaram aqui, ali, vão prestar esse também para ver qual que é melhor. Eu largo desse, fico com aquele. Já sou concursado, não sei aonde. Eu não sabia, eu não, né? Aí fui fazer a prova preliminar. E depois, na minha mente, nós seríamos convocados para a prova escrita. E houve uma publicação da VUNESP, assim, bem recente, de que a prova escrita seria imediatamente após a prova preliminar. Seria às 14 horas. E a hora que eu vi, eu falei, não, gente, eu ainda vou estudar para a prova escrita. E os rapazes falaram, olha, vocês não sumam, porque às 14 horas vai ter a prova escrita. Estejam aqui para vocês não perderem. A prova preliminar foi bem difícil, mas eu senti que foi uma prova justa em se tratando das publicações do edital. E eu me senti muito grata porque o curso que eu comprei cumpriu exatamente o que dizia o edital. Assim, repetia as palavras do edital em relação às disciplinas que seriam tocadas ali na prova. Então, eu me senti muito... Sabe quando você tem uma sensação de amparo? Eu me senti amparada, eu não estava ali brincando. Eu senti que eu fui bem preparada. Embora eu tenha estudado pouco, né? 20 dias é uma coisa que a gente não ensina para os outros, né? Fiquei encantada com a prova escrita porque foi um presente, sabe? Eu me saí muito bem. Eu me senti muito bem preparada. Aí passou e um colega prestou comigo e ele falou, viu, eu acho que tem uma novidade para você. O que é? Você olhou lá no aplicativo da VUNESP? Eu falei, não. Dá uma olhada, que eu acho que tem uma novidade para você. Eu falei, meu Deus. Aí fui olhar. Olha, é indescritível. Você vê seu nome
na lista de aprovados, mesmo que seja apenas na primeira fase, não tem descrição. O que eu senti não tem descrição. Eu chorei muito e eu me lembro que eu falava, ai, eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, eu me dediquei tanto. E eu olhava o meu nome e abracei meus filhos e era segredo, sabe? Eu não contei para ninguém. Só meus filhos e meu namorado sabiam. E a Dani, né, que estava ali comigo. Eu não contei para ninguém, para minha mãe, para ninguém. E foi uma coisa assim que depois eu ia lá, eu olhava de novo, eu não acreditava, eu fui aprovada. E eu olhei minha nota, fiquei um pouco Como é que foi a decepcionada. reação quando você foi aprovada em tudo aí? Já aprovação final? Não, E sabe, é uma sobreposição de emoções. Porque aí tinha prova oral, né? Me preparei para a prova oral, foi difícil. Foi você encarar a banca. Eles sorriam, eles eram muito gentis, mas eles exigiram muito da gente na banca. E eu estudei 15 dias, professor Laércio ali do lado, professor Léo do lado, professor Carlos Palhares também. Tive a oportunidade de falar rapidamente com ele, mas o Léo Castro e o professor Laércio, devo muito a eles. Não só pelos conteúdos, né, que eu aprendi com eles, que eu tive a oportunidade, mas pela humanidade. Pela vocação como educadores. E assim, pessoas que acreditam inteiramente em você. Quando você vira e fala, ai, professor, aí o quê? Não, agora não tem mais volta. Você vai lá e você vai passar nesse negócio. E aí, passei pela prova oral, fiquei aguardando o resultado. E assim, a gente tem uma ideia de como pode ser o resultado, porque você sabe mais ou menos como é que você se saiu, né? Eu confesso que eu estava otimista. Confesso que eu estava otimista, mas com aquele medinho, né? E os professores falando, imagina, vai dar certo, eu quero ver o resultado, printa para mim o resultado e me manda. E aí saiu o resultado, a hora que eu vi o resultado da prova oral, depois eles fizeram a classificação final, parecia que eu estava dentro de um sonho, sabe? Mas às vezes a gente passa por situações que a gente fala, meu Deus, não é possível, eu devo estar sonhando, eu preciso acordar. Não, eu não queria acordar. Se fosse um sonho, eu não queria acordar, porque eu vi um projeto, eu vi uma confluência de desejos, de possíveis realizações naquele nome, no meu nome na lista de aprovados. Aquilo para mim foi um símbolo de, ai, não sei, de validação, de realização, sabe, uma euforia, uma alegria que não tem explicação. Lógico, eu chorei muito, eu sou muito emotiva, chorei muito, abracei meus filhos, aí já comecei a contar para minha família, né? Os meus sobrinhos que são policiais me abraçaram, me deram parabéns, eles são da Polícia Federal, né? E falaram, aí, colega, eu falei, gente, calma que tem a investigação psicossocial, né? E esse concurso me colocou no lugar que eu queria e de uma maneira muito além do que eu imaginava. Em relação a esse convívio, a todo o conhecimento que eu ainda posso adquirir, que é só através do concurso. Chegou um momento que eu estava tão cansada que eu pensei assim, ai meu Deus, eu não posso ser perita de outro jeito? Não, é através do concurso. E é verdade, é só através do concurso que a gente pode ter acesso a essa realidade. E isso para mim é uma coisa... É difícil falar, é difícil me expressar, tá sendo muito difícil, sabe? O horário da Cadepol é muito difícil, é todos os dias, das 8h20 às 19 horas, no sábado, prova, trabalho, TCC,
Tá bem puxado, mas eu tô tão feliz, sabe? Não tô Legal. conseguindo trabalhar como eu gostaria, né? Então, financeiramente, as coisas ficam meio complicadas, mas vai passar. E depois que passar, a realidade vai ser outra. Já está sendo outra. E eu vou para a Cadepol, eu visto meu uniformezinho, sabe? Ele é tão simples, mas ele é tão bonitinho. Eu me sinto tão, tão grata, eu sinto uma alegria tão grande. É uma conquista que parece que não perde o brilho, sabe? Sabe quando você conquista alguma coisa e parece que aquilo vai se tornando trivial? O dia a dia tira o foco, né? Nos tira o foco daquilo que foi tão desejado e aquilo vai se tornando trivial. Mas eu ainda não entrei no trivial, sabe? Eu Legal. sou muito entusiasmada, estou muito encantada, estou muito feliz. A cada dia um caminho parece se abrir em relação à minha carreira. Eu quero me dedicar à medicina legal. Eu acho que é a etapa que eu buscava, sabe? É uma realização indescritível, é muito Sim. bacana. Acho que esse é o fechamento perfeito aqui para a nossa conversa de hoje. Alessandra, muito obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. Parabéns pela sua história inspiradora, que tenho certeza de que vai impactar muitas pessoas. Muito obrigado Eu pela que te conversa agradeço. aqui. Muito obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, seu comentário. Assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.